Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Que bom que você está nos acompanhando, é uma alegria ter a sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto bastante atual, bastante polêmico em muitas situações, mas que nós precisamos entender o que é, como funciona, como foi, para que a gente possa continuar exercendo esse direito que nós temos, que é de liberdade de imprensa e também liberdade de expressão. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, nada melhor do que um jornalista para nos explicar. Por isso está conosco hoje aqui o professor Luiz Fernando Assunção. Tudo bom, professor Luiz? Tudo bem, Betina. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. O professor Luiz Fernando, ele é formado em jornalismo pela Universidade do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, né? Fez também mestrado em Ciência da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, também do Rio Grande do Sul. Fez doutorado, né, professor? E está aí no seu pós-doutorado. Isso, faço. É uma trajetória de pesquisa, né? Exatamente. Atualmente eu faço pós-doutorado na Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Ok. Na área de comunicação. Sim, Ciências da Comunicação. Ok. E além de toda essa trajetória de pesquisa, Luiz Fernando Assunção também é professor do curso de jornalismo do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. Já há quanto tempo, professor, lecionando no UNASP? Desde 2011. Quais as matérias que você trabalha com os alunos? A minha especialidade é jornalismo impresso, né? Redação jornalística, técnica de reportagem, técnica de entrevista, né? Mas também eu dou aulas para o curso de Rádio e TV, publicidade e propaganda também, a gente transita em toda a área. Trabalha com a comunicação, Isso. né? E o que levou você a trabalhar com comunicação? O que te incentivou? Olha, na verdade eu comecei a trabalhar com jornalismo, né, especificamente, porque eu escrevia, gostava de escrever, e aí trabalhei no jornalismo impresso por muito tempo, e depois, com a experiência adquirida, eu resolvi ir para o meio acadêmico, né, onde eu comecei meus estudos, e aí decidi dar aula, né, a partir de 2006 eu comecei a dar aula. Já tem uma experiência aí de algum tempo também, né? Isso. Além do UNASP, trabalhou em outras universidades, Isso, professor? trabalhei no sul do país, né, em Santa Catarina, também. Ok. Professor, e para a gente poder entender, então, qual a diferença entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão? Porque às vezes as pessoas parecem que confundem isso. Sim. Seria interessante a gente falar antes um pouco sobre liberdade, rapidamente. Ok, o que significa liberdade, né? Liberdade, há pensadores que dizem que a liberdade pode ser benéfica, né, ou maléfica até, né? E faz sentido, né, porque a gente, às vezes, precisa entender o que é liberdade, né? Alguns filósofos dizem que, às vezes, a gente está livre, mas não é livre. Né, e faz sentido, né? Nós estamos livres. Eu estou livre hoje, mas talvez eu não seja livre, né? Hoje eu acordo de manhã cedo, eu tenho vontade, eu vou para Paris hoje, né? Eu estou livre para isso. Eu posso fazê-lo. Posso fazê-lo, mas eu não tenho... sou livre para isso, porque tem impedimentos financeiros, impedimentos de trabalho, né? Então, a gente está livre, mas não é livre, né? Então, esse conceito de liberdade é um pouco... E aí, a liberdade de expressão vai mais ou menos nessa linha, né? Por quê? Porque você tem a liberdade de se expressar, certo? Mas, aquele velho ditado, né? A sua liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. Né? Então, a sua liberdade de expressão também tem restrições, né? Mesmo que não seja através de leis, enfim, né? Mas tem restrições. Né? Então, a liberdade de expressão, ela não é totalmente ampla e restrita. Pode, tipo assim, pode todas as coisas, não pode? Não pode. Né? Há alguns conceitos, algumas barreiras que nós precisamos respeitar, né? Mesmo que elas não sejam concretas, né? E na liberdade de imprensa, qual é a diferença da liberdade de expressão para a liberdade de imprensa? A liberdade de imprensa utiliza instrumentos, né, meios de comunicação para que a pessoa possa se expressar. Né? Como jornais, televisão, revista, enfim. E são ferramentas para a expressão da liberdade de imprensa. Exatamente. Ok. Nessa questão da liberdade de expressão e liberdade de imprensa, né, falando especificamente sobre liberdade de expressão, que você comentou que às vezes as pessoas acreditam que pode todas as coisas. Eu penso que a internet é um bom palco para essa
esse pensamento, né? A gente vê ali reproduzidas ideias, comentários, como se fosse possível falar daquela forma, olhando no olho das pessoas. Porque a liberdade de expressão, ela é legítima, né? Você tem o direito de se expressar, de dar sua opinião, de defender os lados que você defende, né? Claro que daí você tem que também respeitar a liberdade do outro. Sim. Né? Por quê? Porque a outra pessoa vai ter outra opinião diferente da sua. E aí que entra todo o cerne da liberdade de expressão, né? Quer dizer, eu tenho minha opinião, você tem a sua, mas nós nos respeitamos. Esse respeitar é que às vezes é um pouco complicado nas redes sociais, isso, né? Na internet aflora isso, né? As pessoas parecem que se transformam, enfim. Mas eu diria que na internet o problema não é tanto esse, né? Sim. O problema da internet mais ainda é o anonimato. E aí o anonimato é sim um crime, né? Está previsto na Constituição que é um crime. Então, se você expressar uma opinião, ofender ou defender alguma coisa e não se revelar, isso é crime? É crime porque você não vai poder ser responsabilizado por aquilo que disse. Okay. Né? Então, a justiça não tem como responsabilizá-lo por ofensa, enfim, por preconceito. Né? Então, muitas pessoas usam a internet para isso, para se utilizar de forma anônima, para atacar pessoas, para consolidar preconceitos como racismo, enfim, machismo, misoginia, etc., né? Atrás de uma suposta ou pseudo-identidade que ele não tem, né? Porque ele está anônimo ali. Okay. Então, isso é crime. Se esconde atrás disso, né? Isso, se esconde atrás de uma possibilidade de anonimato que ele tem ali. Ok, então a internet também possibilita isso, né? Mas a gente falando agora sobre liberdade de imprensa, o que nós desfrutamos hoje no país, em termos de liberdade de imprensa, é interessante, mas nem sempre foi assim, né, professor? A liberdade de imprensa ela tem altos e baixos no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente. Nós tivemos um regime de exceção, né, na década de 70, onde havia censura, né, a liberdade de imprensa não era total, ou eu diria, não existia, né? Os jornais eram controlados pelo governo, e aí não há liberdade de imprensa. Né? Tem um pensamento interessante do jornalista Jorge Pedro de Souza, um jornalista português, pesquisador, que ele diz que um regime democrático ele não se sustenta sem liberdade de imprensa. Né? E um regime ditatorial também não se sustenta com liberdade de imprensa. Né? Então tem essa relação. Tem que haver liberdade de imprensa em todos os momentos. Né? E você acredita, professor, que hoje o que nós vivemos no Brasil, a gente pode estabelecer como sendo a nossa imprensa ela é livre? Existe esse conceito ainda? Podemos dizer que sim, né? Depois do regime militar, onde houve a volta da democracia, né? Os veículos tiveram essa liberdade de fazer, levar a informação pública às pessoas. Sim, e hoje nós estamos vivendo isso, né? Não há interferência do governo. Desde o final do regime militar não houve, afora alguns aspectos pontuais, né? Mas não houve uma interferência governamental na imprensa brasileira. Não houve isso, né? Então, acho que nós estamos vivendo, sim, um período de liberdade de imprensa no Brasil. Isso não quer dizer que a liberdade da profissão de jornalista ela seja total, né? Inclusive, o Brasil, há muita violência contra o jornalista no Brasil. Sério, professor? Sim. Eu não tenho os dados atuais, mas em 2015, 8 jornalistas foram mortos no Brasil em exercício da profissão. Né? Então, levando a informação para a sociedade, eles acabaram mortos. Isso é assustador. É assustador. E um levantamento que foi feito no mundo, o Brasil está entre os 10 mais perigosos locais de exercício da profissão de jornalista no mundo. Entre os 10.
né? Então, olha, isso assusta, mas ainda assim vale a pena. Ainda assim vale, né? Porque o jornalista, ele é uma ferramenta importante na sociedade, né? Para trazer as informações, para levar a informação para as comunidades. Então, o trabalho do jornalista é fundamental numa comunidade. Fundamental. E quando há esse cerceamento através da violência, quem perde é a sociedade, porque ela não recebe aquela informação que deveria receber. Né? Exato, exato. A gente falou a respeito de liberdade de imprensa, que há um tempo atrás, você comentou com a gente agora, o governo influenciava, né? De uma certa forma manipulava as informações que eram divulgadas e controlava isso. Nós não temos hoje esse controle tão intenso por parte do governo, mas nós temos outras formas de controle, forma de manipulação também da informação, né, professor? Porque nós vivemos num regime democrático, Sim. né? Então, naturalmente, essas empresas midiáticas, né, são empresas que visam lucro e que têm seus interesses, o que é natural, né? Nós vivemos num capitalismo, numa democracia, né? E é claro que, às vezes, em determinados momentos, essas empresas sofrem pressões, né, financeiras, políticas, econômicas, e aí sim há uma certa contaminação nessa informação que pode chegar à sociedade. Né? E isso ocorre, não apenas no Brasil, em muitos países isso ocorre. Né? Essas influências externas dentro dos veículos de comunicação. Ok, de repente alguém está acompanhando a nossa conversa e está pensando, mas então como que eu vou confiar na informação que eu recebo? Existe algum segredo, alguma regra, algum conselho para quem está nos acompanhando para que ele possa, ao ler ou ao assistir alguma reportagem, conseguir extrair o que de fato é real ali, fazer comparações? Existe alguma dica, professor? Eu diria que a melhor dica é se informar por vários meios de comunicação, não apenas um. Né? Porque aí você pode ter contrapontos, né? O contraponto no jornalismo, na informação, é essencial. Né? Então você tem que ver aquele veículo, ver o veículo A, o B, o C, e em cima disso formar a sua opinião. Né? Porque cada veículo vai ter um viés informativo. Né? E você precisa conhecer vários vieses informativos para ter uma opinião. Né? Então a dica é jamais, né, se informar por apenas um veículo de comunicação. Por apenas uma emissora, por apenas um jornal? Exatamente, apenas um jornal, enfim, apenas uma revista. Não, você tem que se informar por vários jornais, várias revistas. Ler o mesmo assunto em vários jornais. Isso, se possível, agora com a era da internet, a gente pode, fica mais fácil. Inclusive, ler jornais do exterior, que são bons jornais e que têm edições brasileiras. Né? O caso do Eu País, The Guardian da Inglaterra, o Eu País da Espanha, né? O New York Times dos Estados Unidos. São jornais que têm edições em português e que são interessantes. Né? Às vezes, nos dão uma outra ideia sobre um assunto que a gente só viu por um veículo nacional, enfim. Abre o nosso horizonte para a compreensão, Isso. né? Professor Luiz Fernando, muito obrigada por esse bate-papo. Espero que você possa voltar mais vezes aqui ao Concerto de Ideias. Com certeza. E obrigada a você que está nos acompanhando. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do programa. Nós temos ainda a segunda parte, que você já sabe, é aquele mergulho que nós fazemos no assunto. A gente vai para as ruas com a nossa equipe para entender um pouquinho mais na prática como que acontece esse tema, em especial liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Então não saia daí que a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Olá, o Concerto de Ideias já está de volta. Hoje nós estamos falando no programa a respeito da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. No primeiro bloco, você acompanhou aí um bate-papo que nós tivemos com o professor Luiz Fernando Assunção, nos explicando um pouquinho da diferença entre um e entre outro. Agora, no segundo bloco, nós vamos fazer um mergulho nesse tema. A gente vai conversar aqui com a Letícia Alves. Tudo bom, Letícia? Tudo bem. A Letícia é uma das alunas de jornalismo que faz parte da equipe do Concerto de Ideias. Letícia, o que o pessoal de casa vai acompanhar nesse segundo bloco do programa? Neste bloco, nós vamos conhecer alguém que viveu na época da ditadura, como foi falado pelo Luiz Fernando, que na época não tinha essa liberdade de imprensa que nós temos hoje. E também vamos conhecer
quem talvez teve sua liberdade de expressão tirada ou sofreu devido a essa liberdade de expressão. Ok, então vamos juntos acompanhar essas experiências. Professor, a gente sabe que hoje não existe mais aquele tipo de censura que existia na ditadura militar. A censura de hoje ela é bem mascarada, mas assim, através da sua vivência, da sua experiência, como você explica pra gente a censura hoje? Bom, para que eu possa explicar a censura hoje, eu tenho que falar um pouquinho da censura antigamente. A censura antigamente, ela era mais descarada, vamos dizer assim. Como descarada? Em toda a redação das mídias da época, que não eram muitas, era o rádio, a televisão e o jornal, os jornais, né, as revistas impressas, tinha os oficiais do Exército lá dentro, né, fazendo essa censura. Então, fisicamente, eles estavam lá? Isso, fisicamente eles estavam sempre lá. Ou seja, todo o material que passava tinha que passar na mão deles, né? Então essa é uma censura que todo jornalista, todas as emissoras sabiam que acontecia. Então, para tanto, já se preparava, já fazia alguns tipos de matéria, já preparando para isso. Já sabia o que podia e o que não podia. Isso, justamente. Hoje não. Hoje você tem uma certa liberdade, mas é uma liberdade entre aspas, bem entre aspas. Porque se eu quiser falar realmente aquilo que eu quero, eu vou ter que pagar por isso. Por exemplo, redes sociais. Né? Hoje a rede social é vamos dizer, uma terra de ninguém. Né? Eu posso dizer o que eu quero dentro das redes sociais. Só que depois eu tenho que assumir a paulada que eu vou levar. Né? E outra coisa mais importante é que a imprensa, de um modo geral, o veículo, ele não tem a liberdade total. Se fala muito, que a nossa emissora, a nossa televisão, o nosso rádio, nós temos assim o compromisso de dizer a verdade. Que verdade? Então essa censura ela parte muito mais para o lado social, porque eu não posso postar o que eu quiser na internet, porque a empresa vai cobrar de mim. Nesse exemplo aí que o senhor deu das redes sociais, não posso mostrar a minha opinião política, porque se for contra o que a minha empresa prega... Eu estou indo contra ela. E aí eu vou sofrer as sanções que a minha empresa pode vir fazer contra mim. Ou não. Tudo vai depender, né, dessa situação. Vamos supor que um blogueiro que produz conteúdo na internet divulgue documentos que estão sendo investigados sobre determinada pessoa pública. Ele tem essa autonomia de poder publicar esses documentos? Ele pode reivindicar o direito de liberdade de imprensa, mesmo sem o diploma de jornalista? Sim. A Constituição, segundo o STF, em 2009, a liberdade de imprensa que o jornalista tem faz parte de um direito maior de liberdade de expressão e liberdade artística. E, para o STF, jornalista é aquele que efetivamente exerce a atividade de comunicação social. Não necessariamente você precisa de um diploma para isso. Então, exigir diploma, segundo o STF, é limitar essa liberdade geral de expressão artística. Portanto, no caso, a princípio, o blogueiro também tem esse direito de liberdade de imprensa para publicar algo que ele tem acesso. Evidentemente, se for um documento sob sigilo, um documento privado, essa figura pública tem direito à reparação, evidentemente. Então, professor, entrando nesse ponto aí, pessoal, por exemplo, dos políticos, o senhor como jornalista, se o senhor hoje tivesse da sua fonte alguma informação extremamente importante, o senhor se preocuparia com a censura relacionada à sua fonte? Exemplo, até que ponto eu divulgaria a informação, até que ponto eu teria coragem de ferir a imagem da outra pessoa por conta da informação que eu tenho? O senhor faz esse filtro também? Bom, isso é extremamente importante, né? A fonte, ela tem que ser sempre preservada. Por quê? Porque ela é a sua fonte, ela que vai te dar todo o material e subsídio para você fazer a sua matéria. Seu trabalho. Você jamais deve colocar a sua fonte. Tanto é que a legislação, ela permite isso, né? Protege a sua fonte. Então, todo jornalista tem uma fonte e ele tem que preservar essa fonte. Né? Mesmo porque você tem que preservar primeiro a questão humanitária dessa pessoa. Essa pessoa pode correr um risco de vida, né? Ele pode morrer, um risco de morte, ou melhor, né? Essa pessoa pode ser morta, dependendo do momento que você falar sobre a sua fonte. Mas a parte mais importante, não censurar a fonte, mas você buscar da sua fonte o que ela tem de importante para passar para você e aí sim você trabalhar com a sua matéria. Muitas vezes, dependendo da situação, principalmente no que a gente está vendo hoje, nessa questão da Lava Jato, desse mundo da corrupção,
O que se acontece? As pessoas elas podem ir atrás. Por exemplo, a justiça ela pode chegar e pedir que você revele sua fonte. Aí tem um outro problema, né? A questão se você vai fazer isso ou não, né? Então, tudo vai depender da situação que você está. Mas uma coisa que a gente tem certeza no nosso país, que não existe imparcialidade. As emissoras batem no peito dizendo que tem imparcialidade. Não tem, não é imparcial. Sempre vai pender para um lado. Sempre vai pender para um lado. Justamente nessa questão de jogo de interesse. Nós vivemos hoje numa mídia claramente interessadas. Ou A em B, em B em C, mas tem um jogo de interesse no meio. Não existe essa imparcialidade. Professor, existe alguma lei que me dá a liberdade de expressar o que eu quiser nos veículos de comunicação? Se existe essa lei, até que ponto eu posso me expressar? A lei que guarda isso, que protege isso, é, na verdade, a própria Constituição que está acima das leis, é a lei das leis, não é? Então, lá existem vários artigos, incisos que tratam disso. Por exemplo, o artigo 220, que trata especificamente da comunicação social e que garante essa comunicação independentemente de censura, e também outros artigos, incisos da Constituição, do artigo 5º, que garantem isso aí. Então, você pode se comunicar. O que é proibido no Brasil pela Constituição é a censura, que é uma limitação prévia à publicação, como acontecia na ditadura militar, onde jornalistas enviavam para um órgão do governo, eles faziam essa verificação e depois publicavam, podia se publicar. Hoje isso é proibido, então a lei que garante isso é a própria Constituição. Professor, vamos supor que eu seja uma pessoa pública e algum jornalista vai e publica alguma informação da minha vida particular. Eu posso reivindicar algum direito de restrição de informação sobre a minha vida? Então, sim, na verdade, todo cidadão tem esse direito, né? Então, falando primeiro de qualquer cidadão, a Constituição diz que todos têm direito à intimidade, à inviolabilidade da sua vida privada, e se acontecer alguma quebra em relação a isso, é possível, inclusive, ir à justiça para pedido de danos morais, materiais, né, danos à imagem, e inclusive existe o direito à resposta, tá? Então, a pessoa que é pública também tem esse direito, mas por ela ser pública, em algumas situações, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido a favor da liberdade de imprensa. Né? Porque quando a pessoa é pública, o tribunal entende que ele tem que assumir esse ônus de que, por ser figura pública, e um jornalista, por exemplo, filmá-lo em alguma situação pública, isso não vai dar a ele um direito à indenização por imagem ou por dano moral. Professor, hoje, através das suas experiências, tudo que o senhor já viveu, o que significa liberdade de imprensa? Bom, então, essa liberdade de imprensa, isso é uma coisa muito complexa para se discutir. O mundo hoje não tem liberdade de imprensa. A gente pensa que tem liberdade de imprensa. Eu tenho liberdade de falar de alguma coisa. Tenho liberdade de, por exemplo, eu tenho um produto, uma massa de tomate, lá, um molho de tomate, que ele veio podre e eu falar desse molho de tomate. Mas até isso daí não quer dizer nada. Né? O que é isso? É uma liberdade? Liberdade de imprensa é você realmente mostrar o que acontece, você mostrar o que está acontecendo hoje, que ainda, por exemplo, no Nordeste, que ainda existe o voto de cabresto, né? Isso é um voto que está extremamente ligado ao político local. Existe ainda a questão da pedofilia, muito forte, isso todo mundo fala, mas existe alguns pontos onde está envolvido políticos na pedofilia, ninguém fala. Né? Existe, por exemplo, um evento que acontece no norte do Brasil, que é o leilão da virgindade. Então o senhor concorda Isso ninguém comenta. E por quê? Porque está envolvido quem? Está envolvido um monte de gente que é da alta sociedade, que são políticos, eu não posso falar deles. Então o senhor concorda comigo que aquele filtro que existia antigamente, que era a presença dos militares nas redações jornalísticas, existe hoje, só que de uma forma diferente? Ah, existe. O filtro sempre vai existir, ele existe. Enquanto existir o ser humano, nenhum ser humano vai querer que se fale mal dele. Basta ver o que está acontecendo hoje. O camarada, ele foi provado, a justiça provou que ele está roubando, mas ele fala que ele não tem nada envolvido. Esse é um direito dele, inclusive. Né? A nossa Constituição mantém isso. Eu tenho o direito de me defender. Né? Mas a imparcialidade, a liberdade de imprensa, ainda é uma coisa que todo mundo está lutando. Né? O Brasil, apesar de ter todos esses problemas, ainda tem uma certa liberdade de imprensa, a gente ainda consegue fazer um jornalismo, né? Mas tem outros países pior que o nosso. Né? Mas mesmo assim a liberdade de imprensa ela não vai existir. Eu acredito que na maioria dos países essa liberdade de imprensa ainda vai ser meia comprometida. Basta ver, por exemplo, o caso de Donald Trump.
né? A investigação que teve do relacionamento das eleições dele com a Rússia, né? E ele disse que não teve. Ele não teve, mas em compensação ele demitiu um camarada que estava investigando sobre isso. Quer dizer, então... Então muita gente vai ter que ser cortada pra gente, num futuro distante, talvez ter o que a gente quer, que a gente A precisa. liberdade de imprensa é complicada, ela incomoda o ser humano. O ser humano não gosta de ser incomodado. O Concerto de Ideias vai ficando por aqui, mas a gente deseja a você que tenha sabedoria e bom senso para usar a sua liberdade de expressão, principalmente nas redes sociais. Um abraço muito carinhoso, a gente volta na próxima semana. Até lá!